Três perguntas simples que têm potencial de alterar para melhor o rumo da tua vida no médio e longo prazo, impactando tuas tomadas de decisão, te ajudando a fazer o que precisa ser feito e evitando futuros arrependimentos. Eu não falo de grandes ressignificações de vida ou mudanças radicais. O foco aqui está nas decisões comuns do dia a dia, a forma de responder uma mensagem, de lidar com um conflito, de aceitar ou não um pedido, de cuidar ou abandonar necessidades importantes. Traumas e acontecimentos marcantes têm sim um impacto na tua vida, mas o que realmente tem o poder real de melhorar a tua existência hoje são as decisões aparentemente banais. Uma mensagem que tu envias quando está irritado, uma conversa importante que tu procrastinas, uma decisão equivocada feita na busca de um prazer imediato ou de um alívio de estresse, um sim repetido em situações em que a resposta honesta seria um não. Ao longo do tempo, esse conjunto de decisões pode te levar a dois caminhos bem distintos: maior tranquilidade ou acúmulo de arrependimentos. Aristóteles insistia na ideia de que o caráter se forma pela repetição dos atos. Aquilo que uma pessoa faz de forma recorrente não apenas descreve quem ela é, mas vai moldando quem ela se torna. Afinal, não são só grandes momentos que definem uma vida, mas padrões de respostas que se repetem de forma automática. Se tu está gostando desse vídeo, já aproveita e curte, te inscreve no canal, não te custa nada e me ajuda demais, tá bem? Então, nesse vídeo, a intenção é te oferecer um filtro mental para esse espaço entre o impulso e a ação. São três perguntas que podem ser feitas rapidamente antes de decidir para qualificar esse processo. Esse filtro se apoia em três referências principais: na análise do comportamento, que percebe comportamento em termos de função e de consequências, ao invés de apenas um julgamento moral de certo ou errado; na terapia do esquema de Jeffrey Young, especialmente a noção de modos esquemáticos, que ajuda a entender qual estado interno está conduzindo a resposta naquele instante, se é uma parte mais infantil, mais crítica, mais evitativa, ou um modo mais adulto, mais saudável, e na lógica do arrependimento, uma formulação minha que aproxima a decisão presente do olhar do eu futuro, avaliando de antemão o potencial de arrependimento envolvido. Diversos autores, não só na psicologia, mas também na filosofia, exploraram essa tensão entre o prazer imediato e uma vida coerente. Os estoicos, como Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, que além do pressuposto clássico do que está e o que não está no teu controle, insistiram na importância de diferenciar o que é agradável no momento do que realmente contribui para uma vida boa. Aristóteles separa prazeres passageiros de ações que realizam o caráter. Sartre chamava atenção para a responsabilidade que cada escolha carrega na constituição da própria existência. Jordan Peterson, para citar um contemporâneo, dedicou um capítulo inteiro do livro Doze Regras para a Vida para a ideia de parar de fazer o que tu sabes que é errado e fazer coisas que possas falar com honra, dizer apenas coisas que o tornem mais forte. Organizando essas ideias de uma forma prática, eu costumo utilizar nos meus atendimentos três perguntas centrais que ajudam a organizar e treinar o processo decisório. Qual a função desse comportamento? O que um adulto saudável faria observando de fora? E há chances de eu me arrepender depois? Iniciando pela primeira pergunta: qual a função desse comportamento? No behaviorismo, mais importante do que classificar um comportamento como moralmente bom ou ruim é entender a sua função. Em termos simples, para que esse comportamento serve? De modo geral,
um comportamento pode servir para aproximar a pessoa de algo desejado, atenção, alívio, prazer, sensação de controle, aprovação, ou afastar de algo desagradável, conflito, ansiedade, medo, culpa, vergonha. Isso se conecta diretamente com dois conceitos importantes: o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo é quando um determinado comportamento te acrescenta algo bom, não só no sentido do prazer, mas que te faz bem de verdade, aumentando a probabilidade do comportamento se repetir. Quando tu recebes um elogio por um trabalho bem feito, ou tens uma sensação boa depois de um exercício físico, por exemplo. Já o reforço negativo acontece quando tu tens um determinado comportamento para retirar, por isso negativo, diminuir, uma sensação ruim. Exemplos clássicos: bebida, comida, rodar feed no celular. Normalmente são comportamentos para desestressar. Ao se perguntar qual é a função desse comportamento, o foco sai do rótulo moral e entra na análise funcional. A investigação passa a ser: o que exatamente esse comportamento busca? É fugir de algo ruim? Acrescentar algo bom? Que tipo de reforço, positivo ou negativo, está mantendo esse padrão vivo? Pensa em uma situação em que tu te sentes criticado. O impulso imediato pode ser responder com ironia ou agressividade. A função desse comportamento, quase sempre, é aliviar rapidamente a sensação de estar em uma posição inferior e restaurar, mesmo que por alguns instantes, um senso de poder ou dignidade. O reforço é justamente o alívio que aparece logo em seguida. Só que a consequência, em muitos casos, é o desgaste da relação, o aumento do conflito e uma sensação posterior de arrependimento ou culpa. Quando tu come, bebe, joga ou perde tempo com distrações, é o mesmo ciclo. O comportamento funciona para aliviar a dor naquele minuto, mas custa caro nas horas, dias e anos seguintes. Quando essa função fica clara, o comportamento deixa de parecer apenas uma resposta espontânea e sincera. Sabe aquele eu sou assim mesmo, sincerão, e passa a ser visto como uma estratégia de alívio rápido, mas com um custo pessoal e relacional elevado. Voltando aos estoicos, eles alertavam exatamente para esse tipo de confusão. Tomar como bom aquilo que na verdade é apenas agradável ou menos doloroso no agora. A segunda pergunta: o que um adulto saudável faria observando essa cena de fora? Para trabalhar essa pergunta, é importante diferenciar e entender esquemas e modos esquemáticos, lá da terapia do esquema do Jeffrey Young. Esquemas são estruturas psicológicas mais duradouras, crenças centrais, memórias emocionais, temas que se repetem e que costumam ter origem na infância e na adolescência. Exemplos de esquemas incluem uma postura crítica exagerada, um arrogo alto, uma dificuldade em dizer não ou um negativismo exagerado. São aspectos de personalidade. Já os modos esquemáticos são estados que se ativam no presente, como se fossem personagens internos que assumem o comando em determinadas situações. Entre eles, posso citar aqui a criança vulnerável, a criança raivosa, o crítico punitivo, o protetor desligado, o modo impulsivo ou evitativo e o modo adulto saudável, entre outros. Em muitas decisões diárias, não é uma parte integrada e madura que está respondendo, mas um desses modos específicos. A criança vulnerável reage a partir de medo, abandono, vergonha. O crítico punitivo reage com cobrança extrema, humilhação interna, desqualificação. O modo impulsivo ou evitativo reage buscando alívio imediato ou fuga de qualquer desconforto. A segunda pergunta convida a perceber isso e a deslocar o comando interno. O que
um adulto saudável faria se pudesse observar essa cena como um terceiro? Para isso, essa ideia de dissociação funcional, que ela é diferente de negação, de desligamento, quando tu dissocias. Tu dissocias quando tu sai daquele estado de fusão com a emoção, dá um passo para trás e observa a situação como se fosse uma terceira pessoa, quase como uma cena de filme observada de fora. A pessoa passa a imaginar um adulto saudável assistindo aquela interação e escolhendo como agir. Na prática, isso envolve perguntas como: se essa mesma situação estivesse acontecendo com outra pessoa e não comigo, o que pareceria uma atitude cuidadosa e responsável? Qual resposta preservaria a integridade em vez de apenas repetir um roteiro antigo de reação? Um exemplo ajuda a tornar isso mais concreto. Tu imagina alguém que recebe trabalho ou na família mais uma demanda, mesmo quando já está bem estressado e cansado. O modo ativado nesse caso pode ser um modo de medo de desagradar. A ideia de que se não corresponder sempre, vai deixar de ser amado. Se essa cena é observada de dentro, fundida à emoção, a tendência é dizer sim, de novo, por medo. Mas, ao se dissociar de maneira saudável e olhar para a situação como se fosse um terceiro, a imagem que aparece é de alguém ultrapassando limites importantes de saúde física e mental para tentar manter um lugar afetivo ou profissional. O modo adulto saudável, quando assume o volante, faz algo diferente. Reconhece o medo de frustrar o outro, mas leva a sério o estado do corpo e da mente e passa a considerar a possibilidade de recusar esse pedido com respeito ou de negociar limites mais realistas, ao invés de repetir o mesmo padrão. O modo adulto saudável é uma posição que integra emoção, razão e contexto, em vez de agir apenas a partir de estados automáticos. A terceira pergunta é: a chance de eu me arrepender depois? Essa pergunta vem da lógica do arrependimento, uma ferramenta que eu criei para auxiliar nas tomadas de decisão. A essência dessa lógica é trazer para a decisão presente a perspectiva do eu em algum tempo adiante. Ao invés de olhar apenas para o alívio imediato, o que reduz a dor agora, o que evita o desconforto já, a pessoa é convidada a perguntar: como será conviver com essa decisão mais à frente? Daqui a algum tempo, essa escolha tende a gerar tranquilidade ou arrependimento? Essa decisão está mais alinhada com alívio imediato ou com coerência em relação a quem tu desejas te tornar? Se esse tipo de resposta se repetir por meses ou anos, em que tipo de vida isso provavelmente se transforma? A lógica do arrependimento é prática. Se fosse preciso, no futuro, olhar para trás e avaliar essa decisão específica, qual seria a sensação provável? Ela faria sentido à luz de valores importantes para ti ou deixaria a impressão de ter sido reação, medo, de raiva, de preguiça, de busca por prazer? É importante frisar que não se trata de produzir uma culpa antecipada, nem de projetar uma catástrofe, mas de exercer honestidade, buscar a verdade. Por exemplo, a forma de tratar teu próprio corpo hoje, se mantida por anos, tende a levar a que tipo de cenário? A forma de lidar com conflitos, atacando, fugindo ou se resignando, se repetida por anos, vai fomentar que tipo de relações? Essa terceira pergunta chama por uma responsabilidade ampliada. Não apenas como tu te sentes agora, mas como será conviver daqui a um tempo com aquilo que está sendo escolhido hoje. Retomando, qual a função desse comportamento? Em termos de reforço, o que tu estás buscando ou evitando? Alívio, atenção, controle, fuga de ansiedade, afastamento de culpa? O que um adulto saudável faria observando essa cena de fora? Qual personagem está no controle agora? E qual deveria estar?
O que tu dirias para alguém nessa situação? Tem chance de tu se arrepender depois? Essa decisão contribui para uma vida com a qual tu possa conviver em paz ou tende a gerar um arrependimento que poderia ter sido evitado? Tem uma frase do Viktor Frankl que eu gosto bastante. Ele diz: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira tu tivesses agido tão errado como estás prestes a agir no agora. Essa noção antecipada de um possível arrependimento te ajuda a medir possíveis consequências e norteia a tua decisão. Essas perguntas não garantem decisões perfeitas nem prometem uma existência sem erro ou de puro acerto. Isso seria utópico, pois, como diziam os estoicos novamente, algumas coisas não estão no teu controle, mas elas abrem um intervalo entre o impulso e a ação, um espaço em que liberdade e responsabilidade se tornam possíveis. Em vez de repetir automaticamente o mesmo padrão de resposta, surge a possibilidade de responder de outro modo, com maior probabilidade de acerto. Aplicar esse tipo de filtro em uma única decisão concreta, num dia comum, já representa uma mudança real de rota. Sustentada no tempo, essa pequena mudança pode ser justamente aquilo que, anos depois, décadas depois, vai gerar uma alteração profunda na tua forma de viver. Se tu gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma e se tu tens interesse em melhorar tuas decisões para que a tua vida se torne mais leve, produtiva, com mais realizações, mesmo com os problemas diários, se desejas aprender a fazer o que é preciso mesmo sem vontade, curte o vídeo, compartilha com quem merece e comenta aqui embaixo. Persuasão interna, só aqui. Forte abraço.